Bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos. Acabámos de celebrar o 13 de maio e pronto, e já estamos assim a voar para o início das Jornadas Mundiais da Juventude, que vão acontecer aqui na nossa Diocese de Lisboa, também Santarém e Setúbal, na Diocese de Acolhimento, na próxima primeira semana de agosto. Enquanto isso, a vida paroquial não para, antes pelo contrário, vai se sentindo ainda mais confirmada e animada e desafiada, também por causa deste grande evento que o Papa escolheu poder ser aqui, feito nos nossos lugares. Como é que foi este último fim de semana, ou os últimos dias aqui na paróquia, ou aqui na nossa vida, na vida pastoral? O que é que te lembras? Tivemos, como tem sido já habitual nos meses de maio e agora nestas últimas 2 semanas em particular, as primeiras comunhões, o que implica também primeiras confissões e também preparações próximas do mesmo sacramento, dos dois, pelo que foram semanas intensas. Tivemos também, como estava o Padre Nuno a dizer já no início, o 12 de maio, que é também sempre uma celebração cheia e bonita. Mas não foi aqui, ou foi? 12 de maio na Cova da Iria. 13 de maio, aliás. Mas no dia 12 de maio à noite é que vamos... Por acaso no dia perguntavam-me isso. Porque é que nós vamos no dia 12 à noite e não vamos no dia 13 à noite? Porque é véspera, não é? Na véspera já começamos a celebrar o dia seguinte. É o dia, sim. É o dia do bíblico. Começa com o pôr do sol do dia anterior. Sim, portanto é engraçado que quando vamos à celebração da procissão das velas e ao terço à noite, vamos lá e encontramos lá toda a gente sempre. Parece que é... um pequeno desviar de toda a gente que se conhece e vai tudo rezar então junto da Cova da Iria, e depois no dia seguinte descobrimos que ainda estava lá mais gente e que não conseguimos sequer mexer-nos, que era tanta gente que foi até ao sítio onde Nossa Senhora apareceu a rezar, então cumprindo o pedido que ela fez, e que é sempre uma coisa comovente, que Sim. Também move as pessoas para irem até lá. E é sempre bonito. Eu este ano fui também no dia 12, lá no meio dos grupos que temos aqui de jovens, perguntei quem queria vir, enchemos um carro e fomos. E pronto, de facto foi bonito. Sim, e alguns também dos jovens voluntários internacionais que já estão a trabalhar na preparação das Jornadas Mundiais da Juventude. Houve assim dois grupos que também foram no dia 12, aqueles que foram trabalhar, por assim dizer, aqueles que foram... apresentar a marca, não é? Apresentar e desafiar a todos aqueles que estavam lá a rezarem pela jornada, também a estimular a participação, cada um segundo a sua disponibilidade e o seu papel. Mas depois também houve bastantes daqueles que estão cá já há alguns meses e que vai ser o único 13 de maio que vão estar, não é? Porque eles vão, agora cada vez mais vai haver mais trabalho. E depois do final das jornadas, em princípio, regressarão às suas terras, às suas casas. Por isso também foi uma marca muito bonita lá na sede, vê-los a ir e vê-los a chegar, todos contentes e comovidos. Também, o que não deixa ninguém indiferente, podemos estar em igreja e de uma forma assim tão... Já um bocadinho também com o tom que há de ser a Jornada Mundial da Juventude, em ambiente de oração e de comunhão aos pés de Nossa Senhora, para estarmos mais perto de Jesus. Por isso também foi uma coisa muito bonita. Não sei se viste lá alguma coisa das jornadas. Estava lá a cruz e o ícone ao lado do altar, mas isso é porque está a peregrinar na Diocese de Leiria neste mês de maio. E há de chegar também no próximo mês de julho, no último mês antes da jornada, vai passar aqui pela Diocese de Lisboa. Por isso vai haver também um dia que vai passar aqui pela nossa vigararia. Mas pronto, como estava a peregrinar na Diocese de Leiria, como é óbvio, a Diocese, os jovens da Diocese levaram-no até à Cova da Iria para estar junto de todos. Eu, na verdade, confesso que eu não reparei. Portanto, estava muito longe, não era capaz de ver. Não vejo bem à noite. Não vi nada. Mas não sei, de facto, estava muita gente, segundo o que ouvimos na rádio. Depois, quando estávamos a ir embora, deviam estar umas 250 mil pessoas. Uma pessoa olha sempre uma multidão e não consegue quantificar. Pelo menos eu olho para aquilo e digo, não sei, é muita gente. Pronto, é assim. Sim. O critério é muito pouca gente. Não a lógica são os metros quadrados e depois tentar multiplicar o rácio por metro quadrado, mais ou menos. Mas depois é muito difícil, aquilo ninguém está a contabilizar, só ninguém entra com passe para entrar. Depois, quando veio o Papa em 2017, diziam que estariam perto de... Não faço a mínima ideia. Acho que era meio milhão de isso pessoas. É impossível, não cabem lá.
Não cabem mesmo. Não, isso é um número bonito, porque podiam estar em Fátima mais pessoas, não é? Assim como aconteceu agora, pelo que me disseram, houve pessoas que não puderam entrar no recinto por razões de segurança, já estava cheio, por isso podia dar para o torto. Mas estavam lá à volta, não entraram nos portões, mas estavam lá à volta também. Mas no recinto não cabem, então principalmente agora que construíram a Basílica, agora há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, sim, não foi há tanto. Tu ainda te lembras daquilo sem Basílica? Não. Ia, mesmo criancinha. Mas antigamente era mesmo, aí sim, havia essa parte lá de cima, era onde se punha muita gente, porque entretanto alargava bastante, ou seja, não tinha as escadas, não tinha as árvores, então ali ficava a maior parte das pessoas, até depois ao Paulo VI. Portanto, cabia muito mais gente ali. Sim. E pronto, depois é sempre uma questão estratégica de quem vai a Fátima, depois onde é que se deixa o carro para depois ir embora e sair minimamente a horas, e nós não o fizemos, pelo que ficámos depois uma boa hora e qualquer coisa. Também já te estás a preparar para as jornadas, por isso já vais saber como é que são as filas das jornadas. Não, mas nas jornadas não se leva carro, ponto. Sim, mas nas filas a pé, ou as filas de transportes públicos, também vais encontrar essas filas de certeza, ou de comboio. Sim, eu estava a pensar no outro dia que as jornadas correr bem significa chegámos ao sítio a horas, né? E fomos alimentados também minimamente a horas sem desfazer. Mas isso é melhor virem logo com sandocha de casa, que é a melhor maneira, para não perderem muito tempo. Sim, portanto, no fundo, quando são coisas de grande dimensão como isto, é sempre uma logística apertada e quer dizer, não se pode esperar assim uma situação vai ser ótimo. Mas sim, portanto foi Fátima, primeiras comunhões, que tivemos cá na missa das 11h15 de domingo. Sim. E ainda vamos ter mais no domingo que vem agora outras primeiras comunhões. E depois ainda mais umas, ou já acabamos? Não, acho que é. Depois vai haver outras, mas é da comunidade inglesa, depois no dia do Corpo de Deus só. Que isso vai ser no dia do Corpo de Deus, sim. Depois a primeira comunhão 11h15. Eu acho que ainda vamos ter no dia 28. Não, foste tu que inventaste. Está aqui na agenda. Quem é que fez a agenda? Não fui eu. Ah, não? Quem é que foi? Quem é que pôs a agenda do mês de maio? Não vou comentar aqui. Está bem. Então eu também não vou dizer. Então, e além disso, também nesse fim de semana, as celebrações de Fátima foram presididas pelo secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, que também já tinha vindo nas celebrações de outubro de 2016, ou seja, as últimas celebrações da Peregrinação Internacional antes do centenário das aparições, e veio preparar também a vinda do Santo Padre. Por isso julgo que também foi com essa intenção de, na celebração da Peregrinação Internacional mais importante de maio, vir também preparar a visita do Santo Padre no próximo mês de agosto. E depois de Fátima, ele teve a oportunidade de ir à sede das Jornadas Mundiais da Juventude, onde foi recebido pelos voluntários, pelo COL, e também estavam presentes os ministros e os serviços governamentais que estão mais empenhados, mais alocados, mais ligados àquilo que é da preparação, desde a parte da administração interna, por causa da segurança, também a parte de que é mais da saúde também. O Sr. Ministro da Saúde também estava lá, também para apresentar um bocadinho qual é que era o plano de saúde de backup para as jornadas, e estava também a Ministra Adjunta, Ana Catarina Mendes, que foi alocada, foi nomeada para gerir todos os assuntos relacionados com as Jornadas Mundiais da Juventude, nomeadamente dos transportes e todas as outras coisas. E pronto, e foi um encontro engraçado, ou seja, foi um encontro da apresentação, de dar a conhecer ao cardeal secretário de Estado como é que as coisas estão a ocorrer, o empenho do governo, também o empenho lá do grupo de projeto e aquilo que são os trabalhos do COL. Foi sereno, foi bonito, foi claro. Uma das coisas que retive acho que foi a primeira indicação, a primeira pergunta, assim, depois já da apresentação de todas as coisas, por isso a primeira pergunta geral que o cardeal Parolin fez foi como é que estavam a situação das famílias de acolhimento, porque ele dizia que as Jornadas Mundiais da Juventude acontecem melhor se forem vividas por todos.
nomeadamente por aqueles que recebem os jovens que vêm do mundo inteiro. Ou seja, aquilo que ele sabe das outras jornadas todas, e com certeza que ele já teve conhecimento direto de muitas jornadas, foi que é um fator de, não é sucesso, porque nós não usamos esse termo, nem usamos essas medidas, não é? Mas um fator da graça que pode acontecer para todos os que participam nas jornadas, ser melhor ainda, é haver um grande número de famílias que acolhem os jovens nas suas próprias casas. E por isso ele reforçou também esse empenho, e para não desanimarmos e para não desistirmos, e para continuarmos a propor a todas as famílias residentes nas nossas paróquias que se disponham a receber os jovens, tanto quanto for necessário, nas suas próprias casas. Depois a seguir foi também uma visita muito engraçada, que fomos ver o Parque Tejo. Entretanto, aquilo depois nas jornadas vai ter assim um nome mais canónico, ou ser mais espiritual, mas toda a gente já sabe o que é o Parque Tejo. É aquele grande espaço no final do espaço do município de Lisboa, e depois também o princípio do município de Loures, em que vão acontecer os últimos eventos centrais da vigília, no sábado, dia 5 de agosto, e da missa final com o Santo Padre, no dia 6 de agosto pela manhã. E foi muito bonito, estava muito vento, assim, mas até era o fogo do Espírito, né? O vento do Espírito, e deu para notar o entusiasmo do cardeal, e também de todos aqueles que foram visitar, tanto quanto dava para visitar, ao ver a beleza daquele espaço e como está a ser tão bem cuidado e tão bem trabalhado. Aí estavam a estrutura da Câmara Municipal de Lisboa, nomeadamente o Sr. Presidente, que apresentou os trabalhos e apresentou como é que ia ficar. Já estavam a começar a criar as estruturas para o primeiro nível lá do palco, ou da estrutura. Aquilo não é um palco, aquilo é uma estrutura grande, onde vai ficar depois o espaço de celebração e o espaço dos eventos, né, naquele Parque Tejo. E por isso também ver as coisas a começarem a ganhar forma e a ganhar cor, foi muito bom. Por isso saímos de lá também ainda mais animados e entusiasmados a continuar este trabalho, e também com a confirmação e com a bênção do Secretário de Estado. Muito bem. Então isso foi um sábado cheio também. Foi o 13 de maio. Eu sei como é que eu já não sei. 13 de maio tive batismos. Sim. Foi o 12 de maio. Eu vou ver a agenda, não sei se o Padre não vai perguntar depois quem é que escreveu a agenda, mas... Não fui eu, de certeza. Está aqui batismo, sim. O batismo é um batismo às 11 da manhã. Sim. Foi o batismo. Depois, já não sei. Depois fui para lá. Aquilo era depois do almoço. Era à meia da tarde. Mas agora vai ser assim. Agora vai cada vez mais, à medida que se aproxima o mês de agosto, vou estar mais fora do que dentro, mas pronto, vamos tentando manter este laço. Por isso é que eu acho que foste tu a fazer a agenda, porque eu já não faço nada. Eu também não fiz isso. Olha, foi o Padre já. Bem. Então, Sr. Padre, o que é que vamos falar hoje? Hoje vai ser um episódio um bocadinho mais curto. Dizes tu. Digo eu. Quando eu começar a falar, vais ver. Vamos ver. Mas de facto, o que é que pensámos? Tivemos no último episódio o nosso COP, que nos explicou assim, fez um passo a passo do que é que acontece quando chega um peregrino espanhol. Hoje pensámos em olhar concretamente assim para um retrato ou para uma radiografia dos jovens portugueses cá. Ou seja, que é uma jornada mundial da juventude, e ainda que, lá está, que tudo o que são radiografias, tudo o que são retratos, tudo o que são estatísticas que se fazem, são sempre incompletas, são sempre com informação de quem deu a informação, portanto sempre algo enviesadas, mas que ainda assim dão-nos algo daquilo que é a realidade. E pelo que nós pegámos num estudo que saiu numa revista já tem 3 anos, ainda de 2020, na revista Cultura e Religião, uma revista espanhola, que tem um artigo de um professor português e de um outro professor da Universidade de Vigo, o professor Eduardo Duque e o professor José Durán Vázquez, que se perguntam quanto interessa a religião católica aos jovens. Um estudo a partir do caso português. No fundo, então quem é que são os nossos jovens cá em Portugal? O que é que se pode ver de tendências? O que é que se pode ver propriamente de ligação à igreja? Mais ou menos assim, nos jovens no geral, o que é que podemos esperar? Em boa ideia, em boa parte já temos uma ideia geral de com quem nos cruzamos, de com quem vamos vendo por aí,
Mas então, se calhar, este estudo de quem o faz pode nos ajudar a ter uma radiografia, não para contar espingardas ou cabeças, e assim vamos ver a Sagrada Escritura, isso dá asneira, não é? Quando vemos quando se decide, quando o povo de Israel decide contar cabeças para ver se é capaz de fazer guerra ou não, pois no fundo Deus dá-lhes um raspanete a dizer: então não sou eu capaz de fazer com muito menos aquilo que 1 milhão de homens o que 1 milhão de soldados poderia fazer. E portanto não é esse o propósito, mas no fundo é olharmos para isto e pensar o que é que pode estar também o Espírito Santo hoje a dizer-nos enquanto igreja, para nós podermos corresponder no fundo àquilo que o Senhor nos pede, que é ide e por todo o mundo e anunciar a boa nova e batizais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então, olhando para este artigo, em que contexto é que ele foi feito? Ele foi feito em 2020, no contexto próximo daquilo que tinha sido o Sínodo dos Jovens. Nós, se calhar, já nos esquecemos, mas em 2018 houve um sínodo sobre os jovens, que o Papa Francisco tinha convocado, em que até tivemos um jovem português que, por acaso agora está no seminário hoje em dia, mas que foi também representar então, os jovens portugueses. E sim, tivemos mais. Mas agora... Sim, ele foi, o Tomás foi por causa das equipas de jovens Nossa Senhora, e depois sei que houve uma também dos escoteiros, do CNE, e não tenho a certeza se não foi mais uma. Acho que foram 3 jovens portugueses participar no sínodo. Exatamente, eram 3. E então nesse contexto fizeram este artigo para fazer um retrato então, de quem é que são, o que é o jovem português, que papel é que tem a igreja na vida de um jovem médio português. E no fundo, o que é que nos dá, assim, propriamente de radiografia? Primeiro que neste ano, tanto em 2020, no ano em que foi feito este estudo, ainda assim 5 em cada 10 jovens do estudo que eles usaram, que foi um inquérito social europeu de 2014, portanto que ainda já tem quase 10 anos, mas que ainda assim pode nos dar alguma imagem disto. 5 em cada 10 jovens diz-se católico, portanto identifica-se como católico, diz: olha, eu sou católico. E sendo que 4 em cada 10 não têm qualquer vínculo com a igreja. Ou seja, depois há ali, pelos vistos, que deve estar assim, mais ou menos, a ter algum vínculo com a igreja, mas, ou seja, 5 diz-se católico, 4 não têm nada a ver com a igreja. Portanto, de facto, existe gente hoje em dia cá em Portugal que, pelo menos destes que foram entrevistados, que não têm nenhuma ligação que seja com a igreja. E se calhar, se pensarmos, já conhecemos algumas pessoas. E que este vínculo, portanto, comparando assim sincronicamente ao longo do tempo, é um vínculo cada vez mais cultural / tradicional do que propriamente um vínculo existencial. Ou seja, uma pessoa diz-se católica porque é algo que diz respeito à minha origem. Os meus avós eram católicos, os meus pais eram católicos, mas eu próprio, pelo menos quando foi feito este inquérito, diz que já não tem assim muito que ver com a própria pessoa que foi entrevistada. Isto tudo tem muitas raízes, não é? Que antigamente os avós cresceram num modelo comunitário de vida, em que a família tinha um grande papel. A família nuclear era a base de tudo, não era? Portanto, a família era de facto aquilo que ditava, de certo modo, a identidade da pessoa. A pessoa nascia de uma família e, portanto, era isso que ditava quem era aquela pessoa. Havia também bastante mais estabilidade, portanto, não havia assim tanta mobilidade de sítio para sítio, ainda que houvessem migrações, como sabemos, à procura de melhor trabalho e tudo, mas era relativamente estável. Portanto, havia pessoas da terra, não havia assim uma ligação à terra, não à terra propriamente de trabalho, mas à terra, ou seja, é a nossa terra e temos assim alguma identidade. Um local familiar. Não havia assim tantas trocas de região, e pelo mesmo motivo também grupos, instituições de socialização e de agregação normalmente também tinham uma grande ligação à igreja e às suas festividades. Passados estes anos, e agora passando para o presente, vemos que a família, que antes era um núcleo básico, tem cada vez mais modelos diferentes, portanto, de famílias com os pais que se divorciaram, famílias monoparentais, famílias reestruturadas com filhos do pai, filhos da mãe. E, portanto, aquele modelo propriamente tradicional, aquele modelo natural de família básica nuclear, também mexeu bastante, isso olhando à volta. E a igreja, no fundo, passa a ser uma esfera de influência entre muitas outras,
porque perdeu, de certo modo, assim, um bocadinho o espaço que tinha, porque também houve mais mobilidade, as pessoas foram saindo e as cidades passaram a crescer, e aquilo que passou a ser o que dá sentido à vida das pessoas é a igreja, sim, mas outras coisas como o grupo de amigos, o grupo do desporto, as relações também via telefone, telemóvel e as relações virtuais. Portanto, um conjunto de coisas imensas em que faz parte do imaginário da pessoa, em que antes tinha família, no fundo, o sítio onde se pertencia, à comunidade, e dessa comunidade vinha tudo e estava sempre tudo imbuído de alguma referência à igreja. E com esta geração que foi crescendo num modelo de incerteza e mudança, não é? Que também foram de grandes mudanças sociais em relação ao trabalho e tudo mais, em que as referências parecem também tremer um pouco, não se sabe bem onde é que se pode agarrar com grande firmeza. No fundo, a referência à igreja passa a ser uma entre outras. Ainda assim, diz este estudo que os jovens nos dias de hoje não deixam de transparecer uma certa radiografia otimista, solidária e tolerante, e que mais, que apesar deste enfraquecimento da tradição social, não é? No fundo as coisas apontarem mais para a igreja, ainda assim existe bastante procura de uma certa interioridade, pelo que não existe propriamente assim uma espécie de, ok, acabou o sagrado, a igreja já não tem qualquer tipo de dizer porque os jovens já não querem dar a saber. E eles procuram na mesma. E que, ainda que não procurem na igreja, vão à procura noutros sítios de substituição. Seja numas certas estou só aqui a ver, umas certas coisas que podem responder aos seus anseios, como quase um culto à natureza, entre aspas, portanto o valor que dão à natureza, ou outras meditações que não são propriamente meditações cristãs, mas vão à procura de qualquer coisa mais. E de facto, portanto, o sentido de sagrado, o sentido de ligação espiritual mantém-se. Apesar de lá estar, de agora olharmos para os números e 5 em cada 10 dizem católicos, 5 em cada 10 dizem-se que não têm nenhuma ligação, não é? Ou que no fundo não se identificam. E, portanto, existe essa sede, existe essa procura, apesar de na prática depois não haver assim muita concretização, digamos, num sentido de igreja. E pronto, portanto, aí há aquilo que se diz uma oportunidade, porque no fundo o Evangelho não foi feito simplesmente em abstrato, mas foi feito para as pessoas. É aquilo que dá a plena realização das pessoas. As pessoas têm um anseio por Deus, as pessoas têm um anseio de sagrado, e que ainda que não o saibam assim explicitamente, o coração vai procurando. Pois, como dizia o Santo Agostinho no final da vida, que, quer dizer, lá fui procurando, mas a meio de tarde, não é? Portanto, descobriu tarde na igreja. Depois só assim mais alguns números que dizia este estudo, que dentre os 50% que se dizem católicos, diz-se que 28% vai à missa todas as semanas. Portanto, dentro dos católicos, 28% dos jovens, claro, sempre dentro dos jovens, vão à missa todas as semanas. 56% vão à missa uma vez por ano. E pronto, depois os outros nunca devem ir à missa, deve ser o restante. 38% reza com regularidade, portanto, todos os dias também. 48% diz que reza apenas em algumas ocasiões, e 14% diz que nunca reza, não costumam rezar, apesar de se identificarem como católicos. E depois houve assim uma métrica que este artigo também propôs, que era qual é que é o sentimento religioso. Quanto religioso é que me sinto? De 1 a 10? De 1 a 10, e o sentimento religioso dos jovens, média, sei que era 5,5. Portanto é assim mais ou menos, né? Assim ali no meio. Pronto, agora a grande pergunta é, ok, vimos uma radiografia, não é? Que sentido é que tiramos tudo isto? Não é? Vemos a fé nos jovens que se calhar decresce face a 20, 30 anos atrás, vemos números a decair, como é que podemos reagir? Bem, uma primeira tentação fácil, e que se olharmos à nossa volta em tudo aquilo que são, digamos, os nossos irmãos de comunidades protestantes e outros que vão seguir um pouco esse caminho, é no fundo querer mudar aquilo que é a igreja para se adaptar aos jovens no que diz respeito àquilo que ensina, àquilo que diz respeito a adequar-se àquilo que da forma como os jovens vivem, para no fundo não ferir suscetibilidades. Mas vamos a ver o que é que aconteceu. E primeiro, não é esse o critério, não, o nosso critério é ser fiéis a Nosso Senhor Jesus Cristo, ser fiéis ao Evangelho, mas o que vamos ver que vai acontecendo é que na prática isso também não dá fruto.
pode dar um fruto efêmero de um primeiro momento, mas depois na prática isso aí não corresponde àquilo que o nosso coração mais anseia. E mais uma vez, o critério primeiro é a fidelidade, não é o critério de nós termos mais números. Nós não lutamos pelos números, mas lutamos por fazer aquilo que de facto Nosso Senhor quer para nós, para a igreja, e no fundo é anunciar a sua própria pessoa, e ela que é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, como reagir? Claro que isto é sempre um caminho de cruz, que não é propriamente fácil. Jesus também disse no próprio Evangelho de São Mateus que entrai pela porta estreita, porque a porta que leva à destruição é larga. Portanto, nós simplesmente dizermos que isto aqui é muito fácil seria uma mentira, porque não foi isso que Jesus disse. Mas aquilo que de facto dá vida, aquilo que é transformante, é nós anunciarmos, aliás, como foi depois a exortação apostólica do final deste sino de 2018, é anunciar que Jesus está vivo. Não é que está vivo, pode transformar vidas hoje, não é uma coisa do passado. Nós podemos ainda hoje ver a nossa vida completamente transformada. Ainda no outro dia estava a ouvir um audiolivro, que depois se calhar mais para a frente no outro episódio falamos, em que era precisamente de um testemunho de um padre que viu ele mesmo ser curado. Portanto, estava doente com uma tuberculose e tudo mais, e ele mesmo foi curado, isto nos anos 70 mais ou menos, e que depois, a partir daí, ele formou alguns grupos de oração, e a partir dos quais também houve muitas curas a acontecer. Isto tudo para quê? Para o Nosso Senhor dá este dom dos milagres para que as pessoas tenham fé. E tudo isto aqui ajuda-nos no fundo, a ter o ânimo de perceber que isto não é uma coisa do passado, aquilo que lemos nos Atos dos Apóstolos, os apóstolos a passar, pessoas que se curavam, pessoas que acreditavam em Nosso Senhor Jesus Cristo e a sua vida mudava totalmente, entregavam tudo para, no fundo, a causa do Evangelho. Isso acontece hoje, não é uma coisa do passado, e Jesus pode transformar vidas desde que nós deixemos que Ele se encontre com as pessoas, desde que as pessoas estejam disponíveis e que possamos criar esses momentos de encontro com a pessoa de Jesus, não é? Entre os quais, claro, a jornada é um momento privilegiado para que as pessoas se possam encontrar com o rosto de Jesus e ver esta vida que pode brotar então do caminho da cruz, que não é um caminho de facilitismo, não é um caminho simplesmente de adaptarmos questões ou linguagem. Claro que às vezes é preciso fazer isso, a questão da linguagem, não propriamente a essência, claro, porque a essência é o que Jesus nos disse, mas no fundo é saber que Jesus está vivo e confiar mais então em Jesus. E depois, claro que podemos fazer um exame em relação a nós mesmos, olhar para esta perspectiva e ver bem, que é que de facto nós, enquanto pessoas, enquanto famílias, fomos valorizando nas nossas vidas. Que às vezes podemos pensar, olha, se calhar aquilo que era a minha preocupação número 1 face aos meus filhos foi, bem, que eles tivessem sucesso profissional, que fossem pessoas bem-sucedidas, e depois a questão da fé, a questão da vida eterna pus em segundo lugar. Isso foi assim, olha, então fazemos um exame, peçamos perdão a Deus e rezemos então para que Jesus venha e mostre o seu rosto a todos aqueles que hoje não o encontram, estes 5 em cada 10 que não se dizem católicos, ou mesmo daqueles que se dizem católicos, descubram a vida que há em seguir a Jesus. Mas pronto, isto aqui era um pequeno retrato assim geral da sociedade em 2020. Sei que entretanto em 3 anos pode acontecer muita coisa nos dias de hoje. Só aconteceu a pandemia, não foi assim uma grande coisa. É uma coisa normalíssima. Portanto, se calhar ainda está mais agravado hoje em dia. Sim, porque há aqui uma corrente, e quando se quebra a corrente às vezes é mais difícil de restabelecer. E se calhar viu-se mais evidentemente aquilo que era a fé das famílias, não é? Aquilo que era a fé pessoal, porque em termos depois de prática sacramental foi-nos quase impedido, ou foi-nos impedido durante uns tempos, mas foi-nos restringido também com algumas obrigações, mas faz lembrar algumas histórias que a gente ouve também quando celebra os mártires, lá dos Vietnãs e das Coreias e do Japão e coisas parecidas, em que os missionários, em que os padres, os bispos eram constantemente martirizados, e por isso a fé foi-se mantendo, e às vezes em alguns sítios mais do que um século, a fé foi-se mantendo pela oração das famílias, pelo ensino dos pais aos filhos, pelo batismo também, que todos podem batizar, mesmo sem sacramento por excelência, que é a Eucaristia, e depois o sacramento logo a seguir, que é da penitência, que nos restabelece nesta comunhão com Deus. Mas a fé não se perdeu porque havia esta vida familiar.
E às vezes a pandemia, uma das coisas que fez com certeza surgir foi, ou que fez purificar, puxou o lustre, foi até que ponto é que estava bem enraizado ou bem sedento, de desejo, de sede, esta fé e esta fé em Cristo. Mas pronto, tu deste aqui, apresentaste muito bem esse estudo. Esse estudo foi feito por causa do sínodo dos jovens. Nós temos assim uma certa percepção também. Tu és jovem e estás mais tempo com os jovens são mais, ainda estão mais perto de ti, no sentido também de temporal, de linguagem e de disponibilidade. Eu já estou se calhar um bocadinho na idade dos pais desses jovens, por isso já estou naquela fase da transmissão, mas já assim com uma certa distância. Mas é muito comum ouvir os pais e ouvir os avós, não tanto a queixar-se, mas a perguntar como fazer, o que devemos fazer. Se calhar devemos ter aqui um episódio, se nós já lemos e já ouvimos algumas coisas de pessoas que estudam mais estes assuntos e que têm uma prática mais cuidada e mais estratégica nesta parte. Se calhar depois havemos de falar um bocadinho mais especificamente sobre essa transmissão da fé na família. Falámos isso já um bocadinho, mas foi muito para os miúdos, muito nos primeiros passos, e se calhar falta esta parte da transmissão da fé na adolescência, na juventude, e essa dificuldade que pode haver. Mas eu diria mais do que, não é mais nem menos, é mesmo só uma parte retórica, mas mais do que estarmos preocupados, não é, com a transmissão e que o outro receba ou deixe de receber, a primeira preocupação é o nosso caminho, e o nosso caminho de conversão e de adesão a Jesus, que é estimulada, que é aprofundada, com certeza, com este desafio de dar a conhecer, não é, as razões da nossa esperança, para usar a expressão que nós ouvimos na carta de São Pedro no domingo passado. E por isso, se é importante para nós, naturalmente nós vamos transmitir como uma coisa importante para os outros. Isso é claro que se é uma coisa intocável, grave, brutal, obrigatória, que é inquestionável, se calhar também só vamos transmitir essa dimensão e essa parte de uma certa obrigação ou de uma certa rotina, que, como é óbvio, é necessário, mas não transmitimos, não sabemos transmitir, porque não vivemos isso com clareza, aquilo que é a nossa vivência da fé e aquilo que é o horizonte da nossa vida vivida na fé, ou à luz da fé. Quem não tem fé, ou quem não vive a fé, põe a sua esperança e põe as razões últimas das suas decisões e da forma como vive e aprende o tempo noutros lugares. Nós temos-lo no lugar certo, e no lugar que não engana e que não passa, que é a eternidade, que é a comunhão com Deus. Por isso é mesmo importante para nós. Nós com certeza vamos sendo inspirados pelo Espírito de Deus a saber dar essas razões em cada etapa do crescimento e do amadurecimento dos nossos jovens, né? E depois aquilo que tu disseste, que eu gosto também de repetir, aquilo que tu fizeste como último argumento, né? Até que ponto, ou seja, o que é que me inspira mais, ou o que é que me influencia mais na educação dos filhos e no acompanhamento dos jovens, é as suas capacitações humanas para um sucesso profissional e para uma convivência social ou familiar justa. Ou seja, é só isso que é tão importante, ou é algo mais, não é? Certeza que já contámos esta história aqui no podcast, e eu repito muitas vezes nos batismos que faço. Eu até acho que repeti também neste batismo do dia 13 de maio, que é quando nós fazemos o diálogo, né, quando o padre pergunta depois: que nome é que escolheste para o vosso filho? E eles dizem o nome, e depois: o que é que pedem à Igreja de Deus para o vosso filho? E o primeiro batismo que eu fiz, quando tinha mais ou menos a tua idade, a resposta foi: ó Senhor Padre, que seja muito feliz, tenha muito dinheiro e saúde, e que a vida lhe corra bem. Pronto, foi basicamente esta a resposta. E de facto pode ser isto, não é, que movimenta as nossas opções, não é, e que faz com que a gente invista tempo, atividades, meios, também referências de educação para os nossos filhos, porque de facto é só isto que a gente quer.
É só isto que achamos que é justo e que é válido. E que de facto é realmente importante para a vida da pessoa. E não a sua santidade, quer tenha mais ou menos coisas, quer tenha mais ou menos habilidades, quer a vida corra melhor ou pior segundo os nossos critérios humanos. A santidade, não, um coração são, não é? Honesto, e depois a vida eterna. A vida eterna, que é dom de Deus, mas que se recebe, que se acolhe, que se já experimenta e já se participa desde já aqui, desde o nosso batismo. Sim, e isso aí vê-se precisamente quando se vê uma vida de alguém, não é? Que de facto foi tocada por Jesus Cristo. Não é? E que isto às vezes nós ouvimos e podemos estranhar porque, sei lá, não estamos assim tão habituados a falar disto, mas uma vida bem vivida de uma família que ama a Jesus, que reza e que vê-se que há amor lá no meio, eu falo pelo menos por mim, isso é tocante. Só ver, olha, estas pessoas seguem Jesus, isto é uma coisa que de facto transforma a vida. As coisas não ficam iguais. Sim. E porque de resto, por mais estratégias que usemos, por mais forma de tocarmos os jovens ou de adaptarmos a linguagem, se não toca o coração deles, eles não veem, epá, isto aqui é uma coisa que de facto foi feito para isto, não é? De facto, Jesus é vida e experimentam em primeira pessoa, então o resto tanto faz. É mantê-lo por mais 2, 3 domingos, não é esse o ponto. O que nós queremos é que descubram Jesus, não é? Sim. Estamos cá, somos a igreja, a esposa de Cristo que aponta para o esposo. Sim. Portanto, criar espaços de encontro com o esposo. E os adolescentes e os jovens são muito, cada um tem o seu feitio, cada um tem a sua, mas são muito, como é que se diz, sensíveis, em primeiro lugar a isto mesmo, ou seja, à sensibilidade da fé, ou seja, à vivência interior e alegre, jubilosa da fé. E é muito simples, ou seja, ver uma igreja, ver uma assembleia que sabe rezar, não é? que está na missa, em silêncio, que canta e canta bem, que ouve e responde à palavra de Deus, que participa, e nós notamos isso nos campos de férias, a alegria, a animação, o entusiasmo, nas vigílias, nas peregrinações, com certeza na Jornada Mundial da Juventude de uma maneira exponenciada, não é? Por isso, nós precisamos de continuar a cuidar desses espaços em que, pela qualidade da nossa vivência religiosa e espiritual, a gente sabe transmitir silenciosamente essa vivência, mas também, e os jovens, à medida que vão amadurecendo também intelectualmente e vão entrando no secundário e depois na faculdade e gostam imenso de estudar as biologias, as químicas, ou as histórias, ou as filosofias, ou a economia, ou o que quer que seja, também é muito importante saber dar as razões, não é? Saber apresentar de uma forma racional, de uma forma intelectual, o alcance, a riqueza, não é? A profundidade, a coerência daquilo que Jesus nos veio propor e nos veio ensinar. Por isso, também nós continuarmos a formar o mais e o melhor possível para sabermos dar bem as razões da nossa fé e diante das dúvidas que as pessoas podem ter. Às vezes, mais do que dúvidas, é o desleixo, ou seja, nem quer saber, ou seja, nem percebe aquela linguagem, aquilo não tem nada a ver comigo. Por isso, sabermos propor com clareza este caminho novo que Jesus nos veio dar. Por isso, reforço aquilo que disse logo desde o princípio, neste último comentário, foi: se cada um de nós continuar a fazer bem este caminho de conversão pessoal, crescendo na intimidade com o nosso Senhor, não apenas no conhecimento que temos dele, e usando a razão, sabendo perceber a lógica, as ligações, as raízes de tudo isto, quer seja também de uma forma espiritual, que não estão desligadas, uma ajuda a outra, uma alimenta a outra. Então, naturalmente, é isto que a gente vai transparecer em tudo. Na forma como discutimos, na forma como olhamos, julgamos, queremos ajudar, a forma como convidamos, a forma como decidimos as coisas, não é? E pronto, e eu acho que passa muito por aí. Passa muito por aí. E há de haver um momento em que sim, que os nossos jovens, não é, onde, independentemente da família onde foram criados, nesta parte religiosa, hão de fazer o seu caminho, hão de fazer o seu percurso mais contrário ou mais na continuidade daquilo que receberam dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios e tudo. E pronto, é muito importante, e para terminar, tu disseste que este episódio ia ser muito curtinho, é muito importante nós também não esquecermos que há uma etapa da nossa maturação em que o grupo é muito importante.
o clã, ou seja, aquilo a que pertencemos. E vocês reparam com certeza nisso, nos interesses desportivos ou culturais ou o que seja, ou até às vezes familiares ou de amizade dos vossos filhos, não é? Dos vossos netos, e é muito importante que eles também possam encontrar aqui o seu grupo. Por isso, quando nós vimos à igreja, não virmos, e agora peço que saibam interpretar aquilo que eu estou a dizer, não é? Que não venhamos só à missa, mas que a gente participe na missa também no grupo, ou no grupo da catequese, nos acólitos, no coro, ou nos escoteiros, ou noutro movimento qualquer, nos campos de férias depois também. É muito importante que nós vamos encontrando as nossas amizades também neste ambiente religioso, porque há uma altura em que nós ouvimos mais ou damos mais crédito aos nossos, àqueles que estão mais perto de nós, do que aos nossos, que são as nossas raízes, que são os nossos pais, aos nossos formadores, que às vezes a gente distancia-se um bocadinho para ganhar depois a nossa autonomia. Por isso é muito importante nesse momento da adolescência e da juventude que eles antes tenham este grupo, e por isso nas decisões e no agendamento dos pais é bom que não venham só picar o ponto e ir-se embora. Como é que era aquele ditado? Diz-me com quem andas... Dir-te-ia quem és? Dir-te-ia quem és, exatamente. Mas é um bocadinho isso, sim. Eu lembro quando era miúdo, e a minha mãe já cá não está para confirmar ou não, mas quando era miúdo eu tinha a percepção que bastava dizer à mãe que eu ia para a igreja ou que eu ia para o grupo de jovens, que ela não me fazia mais perguntas nenhumas. E às vezes, e aqui me confesso, ela já sabe também, e às vezes não era para ir à igreja, mas bastava dar esse clique, ou seja, bastava dar esse enquadramento, e para a minha mãe bastava, porque sabia que eu estava bem acompanhado. Às vezes estou com não sei quem, portanto os pais ficavam descansados quando estavam com aquela pessoa X. Agora é um bocadinho aqui, vou para o centro pastoral, mas o centro pastoral estamos a cuidar do terreno, mas era muito importante também que aqui o nosso próprio centro pastoral, que recebe jovens do secundário e da faculdade ou da universidade, que vêm aqui estudar quase todos os dias e o dia todo, também era bom que eu acho que o simples facto de eles já se sentirem acolhidos e já de gostarem de vir para cá e já dizerem sem vergonha e sem medo a todos os outros, mesmo sem terem nunca entrado numa igreja nem serem batizados, que vêm para aqui e todos querem vir e todos gostam de vir, isso já é um passo zero. O passo 1 é com maior clareza, com maior proximidade, nós podermos conhecendo-nos cada vez melhor para propormos este caminho novo. Muito bem, mas era assim então uma pequena reflexão sobre os jovens e a fé. Claro que isto é sempre um assunto muito quente que toca-nos a todos, e portanto, no fundo isto aqui era um retrato de antes da pandemia, e que aqui podemos se calhar dar um bocadinho de adubo em alguns pontos que se falaram, que ver que de facto aumentou muito mais individualismo, a presença do mundo digital e tudo. Isso é claro que acrescentou mais. Bem, mas como estamos em maio e passámos pelo 12 de maio, uma coisa que fizeram este ano, e que por acaso, por um lado foi alvo de muitas críticas, e que de facto já se falou disso, era que de facto antigamente tínhamos sempre, antes da pandemia, terço, procissão das velas e missa. Este ano o santuário decidiu manter como tinha durante a pandemia, que no fundo era fazer uma missa da procissão, e que essa missa... Uma missa da peregrinação. Da peregrinação, desculpa, não é da procissão. Internacional. Da peregrinação internacional, que é no dia 13. Aniversário. Pelo que dia 12 à noite já não houve missa, e foi apenas uma celebração da palavra, e não foi propriamente uma palavra de Deus, assim propriamente dita, quer dizer, foi de certo modo, mas não no sentido próprio de palavra de Deus, que leu-se a aparição de maio das memórias da irmã Lúcia, ou seja, já que estávamos no dia 12 de maio, o que é que foi? O que é que a irmã Lúcia conta do que é que aconteceu neste dia, dia 13 de maio, que estamos agora a celebrar nesta peregrinação? E então tínhamos pensado em ler simplesmente esse relato da aparição de maio, também para quem nos ouve estar mais familiarizado com a mensagem de Fátima da fonte. Portanto, isto não é filtrado, não é no fundo uma leitura de pessoas X ou Y, é o que é que a irmã Lúcia disse sobre esta aparição de maio. E para isso, se calhar, o Pai Nuno quer ser Nossa Senhora ou quer ser o narrador e a irmã Lúcia? Eu prefiro ser a irmã Lúcia. Irmã Lúcia, então eu vou fazer de Nossa Senhora e vamos ler então a aparição de maio segundo a irmã Lúcia, nas memórias da irmã Lúcia.
Deu-se na Cova da Iria, portanto no sítio onde está construída a capelinha, e no dia 13 de maio de 1917. Começa Nossa Senhora, Uhum. fazes tu, não é? Tu é que és Nossa Ah, Senhora. isso, Nossa Senhora, pois é. Exatamente, não te esqueças. Então. Não tenhais medo, eu não vos faço mal. De onde é vosso Messê? Lhe perguntei. Sou do céu. E que é que vosso Messê me quer? Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois direi quem sou e o que quero. Depois voltarei aqui uma 7ª vez. Vosso Messê sabe-me dizer se a guerra ainda dura muito tempo ou se acaba breve? Não te posso dizer ainda enquanto não te disser também o que quero. E eu também vou para o céu? Sim, vais. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também. Mas tem que rezar muitos terços. E a Maria das Neves já está no céu? Sim, está. E a Amélia? Estará no purgatório até ao fim do mundo. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos. Ides, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Foi ao pronunciar estas últimas palavras, a graça de Deus, que abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa como que reflexo que dela expedia, que penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente que nos vemos no melhor dos espelhos. Então, por um impulso íntimo, também comunicado, caímos de joelhos e repetíamos intimamente: Ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou: Rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Ainda bem que escolheste ler estas aparições, este relato das aparições que está nas memórias da Irmã Lúcia, porque é uma das coisas. Fátima, eu não vou dizer que das 250 mil pessoas que lá estão, nenhuma ia à missa todos os domingos, não sou incapaz de dizer isso. Mas sabemos empiricamente que Fátima tem. Não é Fátima o santuário, a estrutura, não é Fátima o acontecimento, Fátima a envolvência, tem um dinamismo e tem uma ação que supera aquilo que é a vivência religiosa comum dos cristãos praticantes. Por isso é muito comum nós encontrarmos em Fátima pessoas que não sabem rezar a Ave Maria, ou pessoas que vão à missa, mas que fogem logo, ou seja, que em termos concretos daquilo que aconteceu com o Nossa Senhora e com os pastorinhos, é completamente contrário àquilo que aconteceu e àquilo que Nossa Senhora vem nos pedir. Por isso, há uma vivência, não é popular no sentido, mas há uma vivência quase naturista ou natural, não é? De uma vivência interior desse fenómeno ou desse ambiente de Fátima, que às vezes não diz, não aprende com aquilo que aconteceu, com aquilo que é a mensagem de Fátima. E isto não é uma crítica, aliás, até é um fator de espanto, não é? Como nós sabemos, Nossa Senhora faz muito mais. Sim, quando formos falarmos das próximas aparições, então isso vai ser então... Faz muito mais à sua maneira, ou seja, não antecipa-se, prepara, ou seja, isto aqui não é uma crítica, nem é uma rejeição, é um espanto por reconhecer que mesmo naquilo que às vezes parece aos nossos olhos incongruente, e é-o de facto, em termos, seja, comparando com aquilo que é a mensagem de Fátima, aquilo que é a proposta da Igreja, de que Maria é o exemplo perfeito, o exemplo claro do mistério da missão da Igreja, e aquilo que depois é a vivência individual e íntima das pessoas que por lá vão, não são todas as pessoas, mas de um tom das pessoas que lá vão, parece contraditório, parece contrário. Por isso é muito importante e mais do que explicar, narrar aquilo que foi a experiência íntima, pode ajudar. Ou seja,
Eu se calhar já li isto 50 vezes e já sei contar a história à minha maneira, mas não há melhor do que ler as palavras mesmo de quem as disse e de quem as ouviu, porque há ali entre vírgulas coisas que se calhar se não forem lidas por nós não ficam à primeira, não é? Por isso não vou dar nenhuma não é catequese, mas não vou partilhar algumas coisas que ao ler isto hoje outra vez me fizeram pensar sobre mim, a minha missão e a minha experiência religiosa e a minha oração a Deus, mas há aqui muitas coisas que são estimulantes e que nos podem ajudar também a crescer na fé. Por isso é muito importante nós conhecermos também a mensagem, a história de Fátima, para que quando nós formos lá em peregrinação, todos os anos, todos os meses, todos os dias, a gente saber associar-se, não é, ao caminho que os pastorinhos fizeram a pedido, não é, e recomendados pela nossa Mãe do Céu. E ainda assim, pronto, quando vão as pessoas sem as motivações propriamente certas ou sem saber a história propriamente, lá está, é um destes espaços de encontro que depois pode ser um momento de encontro com o Evangelho, com a pessoa de Jesus, com o amor maternal de Nossa Senhora, que de facto pode transformar a vida. Eu conheço gente, se calhar não conheço também, que aquilo que foi assim a faísca para, no fundo, mudarem de vida e seguirem Jesus foi ler as Memórias de Irmã Lúcia, uma peregrinação a Fátima, tantas oportunidades de encontro com a pessoa de Jesus que vêm também a partir deste fenómeno grande que é Fátima, não é? Sim, e há muito agora essa curiosidade e essa integração deste exercício que é a peregrinação, e a peregrinação a pé. Nós sempre que vamos a um lugar santo peregrinamos, mesmo que a gente vá de carro, mas há uma peregrinação interior, não é? De sairmos daquilo que são as nossas rotinas, os nossos confortos, até às vezes os nossos pecados, e abrir-nos a Nosso Senhor, à sua graça, também nestes locais que são sagrados, que são santificados pela sua presença. Mas o exercício físico também da peregrinação é engraçado como não decai, ou seja, cada vez há mais gente a procurar ou a disponibilizar-se diante do convite a fazer este caminho, quer seja aqui em Portugal, quer seja a Fátima, quer seja depois aqui também perto a Santiago de Compostela, ou outros mais corajosos, se calhar não andar a pé nem de bicicleta, mas fazemos esta peregrinação a Roma e a Jerusalém, que são assim os lugares também na nossa tradição católica mais significativos de peregrinação. E por isso é muito, foi uma das coisas que eu também reconheci nestes dias. Tu já foste a pé a Fátima este ano, não foste? Com a escola? 2 dias, sim. Sim, mas já não interessa aos dias, já interessa esse caminho, esse movimento. Eu recebi imensas mensagens a perguntar-me: Sr. Padre, organiza um grupo, Sr. Padre, quem é que vai, quem é que não vai? Podemos ir também em outubro? Há essa curiosidade, esse empenho também de crescer com esta peregrinação. Por outro lado, e da minha parte, para terminar esta parte das aparições ou do mistério de Fátima, às vezes quando recebo os noivos, né, no processo para prepararem o seu casamento, uma das coisas que a gente procura saber e pergunta é como é que é a vida religiosa, como é que é a história de fé, essas coisas todas, né? E muitos dizem assim, como uma bandeira assim de grande profundidade cristã, não, vou a Fátima todos os anos. É assim se eu perguntar, mas vai uma vez por ano à missa, se calhar a mesma pessoa diz que não, mas pronto, vai a Fátima todos os anos. Por isso, Nossa Senhora tem um manto enorme, e por isso todos aqueles que a ela recorrem, com certeza que ela no seu colo as há de conduzir a Jesus. Por isso, mais do que olharmos para isto com desdém ou com relativismo, a ficarmos agradecidos e crescermos todos nesta intimidade com o Nosso Senhor à luz de Maria. Então, tens mais alguma coisa a falar sobre? Não, agora no fim era só uma recomendação de livro, já que eu disse que o programa ia ser mais curto, não é? Esta verdade já não está a ser. Sim. Que podem ver a referência deste livro também sobre os pastorinhos, já que estamos no mês de maio. Queres falar para quem não tiver a ver nada? Sim, então é um livro da Madalena Fontoura que se chama Os Pastorinhos de Fátima, iguais a todos, iguais a nós. Faz um retrato de cada um dos pastorinhos, no fundo vai traçando assim uma espécie de trato psicológico, se quiserem, de como é que seria o Francisco, como é que era a Lúcia, como é que era a Jacinta. Sim. E no fundo é para
Isto acho que foi nas vésperas deles serem de facto canonizados, o Francisco e a Jacinta, e no fundo também para ser uma das funções dos santos, além de serem intercessores, é serem também um modelo de virtude para nós. Portanto, como no meio das suas vidas normais, nos ajudam também a ser um modelo de virtude para nós imitarmos Jesus de uma forma concreta de vida, como eles fizeram. Sim, este livro é um livro relativamente pequenino, ou seja, é muito fácil de ler e tem uma vantagem. Para quem já leu as Memórias da Irmã Lúcia, vai perceber que as memórias são isso mesmo, ou seja, ela escreve um capítulo sobre uma coisa qualquer e depois no capítulo a seguir escreve sobre outra, ou seja, não há assim um fio condutor histórico, ou seja, começa no dia 13 de maio e acaba no dia 13 de outubro e conta linearmente tudo o que aconteceu nesses dias. Não, ela fala do dia 13 de maio, depois fala do 13 de outubro, e depois fala de agosto, e depois fala ou seja, é mais difícil de nós, pelas Memórias da Irmã Lúcia, termos assim uma leitura mais historicista dos acontecimentos. A Madalena Fontoura, ao fazer este livro, está completamente enraizada em tudo aquilo que são os documentos oficiais do Santuário de Fátima, tudo aquilo que são as Memórias da Irmã Lúcia, publicadas em livro ou tidas em cartas e tudo. Por isso ela conta a história de uma maneira mais simples da gente entender, da gente ler, assim de fio para fio, e depois tem uma qualidade muito, muito, muito boa, muito bonita dela, que é olhar para as figuras, como tu disseste, da Lúcia, da Jacinta e do Francisco, e ver como podemos aprender com eles. Os santos são exemplo, são estímulo também de vida cristã. Por isso, como é que nós podemos aprender com o exemplo destas crianças, não é? De algumas coisas, e depois faz alguns comentários, faz uma leitura espiritual daqueles pequenos gestos ou daquelas pequenas palavras que a gente ouve de cada um deles. Por isso, quem quiser, quem ainda não leu, este livro tem 5 anos, talvez, 6 anos, não sei quando é que foi publicado. Quem ainda não leu, não deixe de o receber para ficarmos a saber melhor a história de Fátima. Foi mesmo nas vésperas da canonização dos pastorinhos, foi em 1917. Ainda 2017. Sim, por isso é uma boa ajuda, assim, um bom primeiro passo para termos uma visão geral da história de Fátima, da mensagem de Fátima também e do exemplo dos pastorinhos para a vida da Igreja. Sim. E bem, mais alguma coisa que queira acrescentar, Padre Nuno? Não, nós pusemos no título uma coisa, mas se calhar já não temos tempo, que é, nós vamos falar se calhar para a semana, ou seja, no dia em que sai este episódio, é o dia, são os 40 dias depois da Páscoa. Por isso é o dia da Ascensão. Nós cá em Portugal, na maior parte dos municípios, na maior parte das paróquias, como não é feriado, celebramos liturgicamente essa festa dos 40 dias depois da Páscoa no domingo a seguir. Por isso fica só essa parte, fica só esta explicação, porque é que há uns sítios que celebram numa altura e outros sítios que celebram noutra altura. É isso mesmo, o mistério é tão importante para nós celebrarmos que a Igreja celebra sempre. E quando não é feriado, ou seja, quando não é possível a todos participar na celebração litúrgica, então a Igreja tem como hábito propor no domingo seguinte celebrar essa solenidade. Então, em alguns sítios onde tradicionalmente o feriado municipal normalmente está muito ligado às colheitas, está muito ligado ao mundo rural, por isso é a chamada festa da espiga também. Por isso nesses sítios, mesmo cá em Portugal, celebramos a festa da Ascensão na quinta-feira, no dia em que sai este podcast. Quinta-feira é dia quê? Dia 18. Nos outros lugares, celebramos a festa da Ascensão no domingo, que é no dia 21. Por isso, às vezes, imaginem que agora vão ver televisão, a missa na televisão, então, mas as leituras não são iguais àquelas que nós temos no guião, ou isto ou aquilo, porque neste caso específico, mesmo cá em Portugal, que temos o mesmo missal, temos o mesmo lecionário, temos o mesmo calendário, há lugares onde se pode celebrar nos 40 dias depois da Páscoa realmente a festa da Ascensão, que aconteceu nesse dia, e nos outros lugares celebra-se no domingo seguinte. Pronto, ficamos só por aqui. Em relação a esse mistério da Ascensão de Jesus, é só pensarmos um bocadinho, saber que Jesus subiu ao céu e levou-nos connosco, ou seja, subiu ao céu não como um anjo, não como uma gota d'água, não como um espírito ou um fantasma ou o que seja, não. Subiu ao céu levando a nossa humanidade já gloriosa, já vencedora da morte,
para nos mostrar que também nós havemos de ressuscitar neste corpo glorioso e havemos também ser elevados ao céu, não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus. Por isso este mistério é um mistério também de grande esperança, de grande alegria. O Senhor vai para o céu também para nos enviar o seu Espírito paráclito, defensor, que nos há de ensinar e acompanhar em todos os momentos. Por isso esta festa da Ascensão tem esta alegria da esperança, não é? Da eternidade, e tem esta alegria, esta experiência de que o Senhor está sempre connosco. Nos seus sacramentos, na sua palavra, naquilo que é a nossa consciência retamente formada e bem clarificada. Ou seja, há tantos lugares, não é, onde nós podemos receber e viver essa comunhão com Ele. Pronto, sim, basicamente é isto. Então depois podem enviar comentários, sugestões para o e-mail podcast@paroquiadecascais.org. Se quiserem partilhar, partilhem. Se quiserem partilhar aquele último episódio que foi sobre as jornadas, é o 77, esse não me vou 77. esquecer. É a minha data de nascimento, por isso eu vou dizer sempre: ouçam o episódio 77. Façam-no, que esse pode ajudar também a esclarecer muitas coisas em termos organizativos e para as jornadas. E bem, vamos a isso. Vamos, até para a semana, se Deus quiser. Vamos.